aí, pessoal, estamos começando mais um Spin na Rádio aqui na Rádio Vovó Dedé, exatamente às 3h15 da tarde do dia 20 de outubro de 2022. Hoje, com Luiz Costa, ator, produtor cultural e jornalista. Então, são muitos universos e tem múltiplos pra gente caminhar, muita coisa no currículo. Mas, Luiz, pra gente começar aqui hoje, nós temos Pedro Linhares. Boa tarde. E eu, Yamandu Capal. Primeiramente, seja bem-vindo aqui à Casa de Vovó Dedé, ao Espia na Rádio. Queria saber se é a sua primeira vez aqui no espaço. Primeira vez. Boa tarde a todo mundo, boa tarde a todo mundo que tá nos ouvindo e assistindo, né? Olha, é a primeira vez, obrigado pelo convite, que massa, cara. Eu fiquei, assim, encantado com o espaço, muito legal, achei o estúdio lindo, tô impressionado, viu? Impressionado, essa é a palavra. Tô muito impressionado e muito feliz de estar aqui com vocês. O espaço é novo, mas os vínculos não, e eu quero muito entender como foi que você chegou até aqui hoje. Olha, como eu vim dar entrevista aqui hoje? Sim. Ah, tá. Bem, o Lessa, né? Eu já conheci o Lessa já tem um tempo, né? Bastante tempo, desde 2002 eu conheço o Lessa. Ele não lembrava mais de mim, até porque foi um episódio meio, digamos assim, atípico, né? Porque imagina um cara de 17 anos, da tua idade, né, Pedro? Uhum. Tá deitado na cama, assistindo TV, aí liga pra TV e diz assim, eu faço melhor que essa repórter aí que tá no ar. É muita audácia, né? Muita arrogância, né? Aí o arrogante liga e o doido atende, né? Que o Lessa é doido. Aí falou, não, então vem pra cá na segunda-feira fazer umas reportagens aqui. Eu fiquei lá ainda uns 2 meses. E aí começou a minha vida no audiovisual. Mas hoje eu tô aqui, porque o Lessa não lembrava de mim, mas ele me ligou porque foram por meio de contatos do jornalismo, por conta do teatro, da Casa da Comédia Cearense. E que ele acabou me ligando e foi bacana esse reencontro. Luiz, eu perguntei isso justamente porque faz parte da sua história, um pouco dessa história de como você chegou aqui na Casa de Vovó Dedé hoje, faz parte um pouco dessa coisa do jornalismo, desse currículo tão extenso que você tem, mas geralmente aqui no Espia na Rádio a gente começa do começo mesmo para entender como foi que tudo aconteceu. O que veio primeiro? É o ator, o produtor cultural ou o jornalista? Bem, quando me fazem essa pergunta, e aí não é discurso pronto, é uma coisa que eu descobri ao passar dos anos, é que eu nasci ator, né? Eu nasci ator e me formei em jornalismo. E hoje eu consigo... eu, por muito tempo, agreguei as duas coisas. E esse ano tá sendo um ano, assim, da virada, eu acho, pra mim. Profissional, que eu falo, né? De abraçar a arte e trazer o jornalismo na mão. Antes eu estava abraçado no jornalismo e trazendo a arte na mão. Aí eu fiz essa troca agora esse ano. Vai ser um desafio, mas o Luiz ator já existia. Já existia desde criança, já existia há muito tempo. Nossa, é meu amor. Eu amo atuar e sou apaixonado pela comunicação. Mas cronologicamente falando, no ponto de descobertas, o jornalismo veio antes? Não, como eu falei, assim, eu me descobri antes mesmo de entrar no jornalismo. Desde criança eu já gostava de atuar, eu gostava de decorar os textos dos filmes que eu assistia infantis. Eu era um viciado nos filmes de Chaplin, na VHS, né, que vocês já devem conhecer. Enfim, então eu sempre tive essa paixão pela arte, sabe? Mas eu sempre fui um cara que gostava de jogar futebol, sabe? Assim, como a maioria dos meninos, né? E aí, cara, eu sempre também gostei de me comunicar e tudo, e eu entrei no jornalismo porque eu achei que talvez fosse uma profissão que me agregasse nesse sentido. Aí, quando eu entrei na Unifor, eu já estudava num curso livre de teatro, né? E aí, adivinha o que é que eu fiz? A primeira coisa que eu entrei lá, juntei com um amigo lá e disse, vamos botar um grupo de teatro aqui na nossa turma de jornalismo. E a gente montou nas horas vagas, quando não tinha aula, a gente fazia aulas de teatro com uma professora nossa dentro da Unifor, um grupo criado por mim e pelo Léo, que era um colega meu lá. E a gente foi tendo aulas em horários livres. Então, assim, eu nunca me desapeguei disso. E essa coisa se intensificou. Aí, obviamente, me profissionalizei no jornalismo, fui levando a profissão e as coisas foram acontecendo. O jornalismo veio pelo esporte? Não, acho que o jornalismo veio pela comunicação. Agora, o jornalismo esportivo, não. O jornalismo esportivo entrou na minha vida por ser uma esfera, né, digamos assim, um nicho que eu me identifico bastante. Né? Porque eu sempre fui acostumado a ver futebol
a jogar futebol. Eu fui atleta de natação, eu fui campeão cearense de natação com 16 anos, pelo Náutico Atlético Cearense. Então, assim, o esporte sempre esteve na minha vida, né? Hoje eu tô meio fora de forma, assim, eu voltei a treinar hoje, mas é mais por causa do tempo mesmo, porque eu sou guloso, mas o esporte é algo que me encanta demais. Me encanta em todos os sentidos, assim, eu gosto de ver jogo de tênis, gosto de ver jogo de badminton, gosto de ver jogo de futebol. Eu gosto do esporte, eu acho legal. E aí eu pude juntar os dois, sabe? E aí aconteceu. Eu acho que a resposta do porquê você gosta de esporte é um pouco mais objetiva do que eu vou te perguntar. Então eu quero entender se você já descobriu o porquê atuar. O porquê você gosta, o porquê desde criança. É uma pergunta difícil de responder, porque eu acho, sabe, que essas coisas vêm muito de dentro. É uma coisa muito subjetiva. Eu não sei explicar assim, o que acontece comigo quando eu subo no palco? Eu fico até emocionado, porque realmente é incrível. É muito incrível. Porque, cara, a gente lembra muito de Ferreira Goulart, né? Cara, é um maranhense que disse que se a vida existe, se a arte não existe, né? Imagina como seria a vida, né? Porque a vida, a arte, ela é uma imitação disso, né? Mas imagina por que a arte existe? Porque a vida não é o bastante. A arte existe só porque a vida não, só não basta. Não basta. Então, assim, é inexplicável. Estar no palco é inexplicável para mim e atuar, viver esse momento da ribalta, da preparação, sabe? É uma coisa que eu amo. Não tem explicação para isso. Você lembra a primeira vez que subiu num palco? Lembro, foi desastroso. Graças a Deus, porque eu acho assim, que no dia que eu perder essa não sentir mais isso, aí eu vou parar, porque aí perdeu o tesão, perdeu a vontade e assim, o mais legal é que no meu primeiro professor de teatro foi o Valden Luiz, um grande ícone do teatro cearense, né? Lá no Marista Cearense, no antigo Marista Cearense, no colégio. Ele foi um cara muito incrível, porque todo mundo que começa, ou a grande maioria, começa de forma muito ruim, né? Você não sabe de nada, você não entende nada. Minha primeira aula de teatro, que eu acho que já foi tarde, foi aos 16 anos. E aí eu digo, poxa, cara, mas eu atuo muito ruim. Eu sou muito ruim nisso. Mas a forma como ele levava, como ele ensinava, como ele mostrava que eu era capaz de me tornar algo melhor, me encantou, né? E aí eu não parei mais. Mas primeira vez no palco foi muito ruim. Ruim não, foi digamos, um momento de muito nervosismo, sabe? E o que é preciso para ser um bom ator? Estudar. Muito. Estudar muito, muito. Uma vez eu conversando com meu primo, sabe, que ele é da área do direito. Aí eu disse assim para ele que existe faculdade na UFC, né, de teatro, em licenciatura de teatro. Aí ele, como é a cadeira? É a que ensina a chorar, a cadeira que ensina a brigar com as pessoas, a cadeira, né? Aí eu, não, cara, o teatro é uma ciência, sabe? O teatro tem várias correntes de pensamento, várias correntes, várias filosofias de atuação, tem grandes pensadores, grandes filósofos, sociólogos escreveram textos teatrais e são bons porque eles estudaram, entende? Então, assim, desde de quem faz o teatro não é só atuação, né? O teatro é você criar dramaturgia, é o espaço, é o público, é atuar, é inclusive atuar. Em que é que eu quero ser bom? Eu quero ser bom em produzir, eu quero ser bom em ser um dramaturgo, um escritor, eu quero ser bom em atuação, que é o meu caso, eu quero ser bom nisso. Cara, tem que estudar. Vai para cima dos livros, da técnica, da teoria, porque aí se você tem um sentimento de dentro, assim, de amar aquilo que você está fazendo, aí você vai ser um ótimo ator. Você vai ser um ótimo ator. Vai passar a verdade sempre, mesmo que aquilo que você faça não seja. Luiz, a gente entendeu o que é o teatro, então agora eu quero saber o que é a comunicação. Comunicação. O teatro é uma forma de se comunicar também, né? A gente tem várias formas de se comunicar, inclusive sem dizer nada, né? Também se comunica. E, assim, a comunicação para mim é de mim também. Eu gosto disso. Eu gosto eu me sinto bem aqui dentro de um estúdio, sabe? Assim, de uma web rádio, um estúdio com
com tantas possibilidades, né? De agora a gente está aqui falando e uma pessoa lá na África do Sul, lá no Japão, tá assistindo a gente pelo YouTube, entendeu? Então, assim, essa globalização, essa forma de falar para as pessoas, isso me encanta, né? Então, é legal. Imagina se o mundo inteiro soubesse se comunicar. Imagina. Quantas guerras seriam evitadas? Imagina o Zelensky e o Putin. Vou sentar aqui, bora conversar? Não vamos matar ninguém, não vamos guerrilhar. Vamos conversar, vamos se comunicar. Vamos nos comunicar. Vamos ver o que é que a gente pode fazer. Então, a comunicação está nisso. Comunicação é inerente a todo ser vivo, sabe? E ela, bem feita, vai trazer vida, vai trazer paz, É incrível. E o que é fazer a comunicação de uma forma bem feita? É você entender o outro, sabe? Eu acho que quando eu falo algo para você, você vai ter várias formas de interpretação, porque você tem o seu modo de vida. Sim. Você está inserido na sua cultura de vida. Eu não sei, o seu nome é indígena, por que isso? Onde você cresceu? Então, qualquer coisa que eu falar, todas as experiências adquiridas na sua vida vai te levar a essa interpretação da comunicação. Então, mas a partir do momento que você consegue entender o outro, que não tem nada a ver com você, o que ele quer dizer, o que ele quer te transmitir, aí você já está se comunicando, sem ruídos, sabe? Assim, cara, eu te entendi, eu não concordo, mas eu te respeito. Aí a gente se comunicou, entende? E eu acho que é isso que cada vez mais tem que existir no mundo, na sociedade moderna, principalmente porque a gente está cada vez mais junto, cara. Tá tudo globalizado, é como eu falei, aqui as pessoas podem estar escutando a gente lá no Rio Grande do Sul, sei lá. Então, não existe hoje uma sociedade, seja regional, nacional, internacional, sem comunicação. E a gente tem que trabalhar isso. Você falou um pouco de globalização e agora trazendo a globalização para dentro da comunicação. Eu queria saber se hoje você sente que a gente está se comunicando bem, se a gente está falando mais, falando menos, enfim. Como é que está a situação da comunicação hoje? Falando mais, a gente está. Mas está se comunicando bem? Acho que não. Acho que não. Infelizmente, eu acho assim. Eu acompanhei essa transformação por ter 38 anos. A gente tinha basicamente jornal, TV e rádio. E o cinema, né? E o teatro. E a arte, talvez, como forma de se comunicar, né? Os livros. Mas aí veio a danadinha da internet, né? E eu acho que a internet, esse metaverso que é de infinitos possíveis, inimagináveis, cara, trouxe muita coisa boa e trouxe muita coisa ruim. E eu acho que ela está sendo a prova de fogo para a humanidade refletir sobre essa comunicação, que eu acho que ainda não foi afinada. Senão, cara, a gente não teria tanta coisa ruim na internet, sabe? E eu acho que a internet é um bem, é uma bênção, cara. A internet é algo que pode ser usada para o bem, apesar de ela ter começado a ser usada em guerra, entende? Há muitos anos, antes mesmo de se proliferar, antes de se popularizar, entende? Então, eu acho que a comunicação sempre vai ser boa se a sua intenção for boa, entende? E eu acho que a gente ainda não atingiu esse nível e está bem longe. E sabe como é que a gente pode conseguir isso? Na educação, sabe? Eu acho que na educação. Eu acho que as escolas têm que começar a pensar uma forma de ensinar a criança ou adolescente essa comunicação virtual, sabe? Eu acho que isso tem que começar a ser inserido. Porque já é realidade, cara. Já é realidade. A criança hoje cresce com o celular na mão. Sim. A gente tem que fazer elas entenderem o poder disso. E a gente não tá nem aí ligando. A gente tá encarando a internet ainda como forma de entretenimento e nada mais. E não é bem isso, sabe? É uma reflexão
que eu não vejo ser resolvida nos próximos 20 anos. Você tocou num ponto bem interessante, principalmente nesse ponto das escolas, da criança. Hoje em dia, principalmente quando você citou a sua idade, a gente percebe uma diferença de realidades. Você viveu uma transformação que eu não vivi. Eu nasci em 2006, você se formou em 2006, Sim. então eu tive uma vida pautada numa realidade de ter um smartphone, de ter Sim. uma realidade virtual já inerente à minha vida. E essa população de seus, acho que 30 anos pra cima, passou um pouco por essa transformação. Sim. E eu queria muito entender como é que fica em relação a isso, porque enquanto nós estamos acostumados e não entendemos a dimensão, do outro lado existe eles ficam assustados com a dimensão. Como é que a gente pode ter um diálogo entre duas realidades que são tão distintas em relação ao manuseio da comunicação? Você fala a realidade entre mim e ti? Exato, entre duas pessoas com de gerações diferentes. Exato, Entendi. Olha, eu não imagino hoje um mundo sem TV, né? Eu não peguei a chegada da TV no Brasil, que foi em 1950, né? Que o Chateaubriand trouxe. Eu não peguei, né? Mas o meu pai nasceu quando isso estava começando, né? E eu cresci vendo TV, né? Eu acho que, para quem é da nova geração, talvez seja mais fácil aceitar isso, sabe? Assim, porque para eles, né, no caso da tua geração, da do Pedro, sempre existiu. Então, talvez você... É como eu tô falando, as crianças cresceram, agora nem se fala, com os smartphones, né? Com o espertofone, né, que a gente chama, nas mãos. Então, para mim, eu lembro quando eu trabalhava na TV Verdes Mares e se começou a usar o WhatsApp. Eu fico, o que é isso? Sabe assim? Quando eu tinha 17 anos, cara, eu não tinha celular. Quando eu entrei na universidade, eu não tinha celular. Aí eu consegui um estágio lá na faculdade com 18 anos para ser repórter dentro da universidade. E aí a minha diretora chegou, você vai ter que ter um celular. Aí eu, não quero isso, sabe? Celular pra quê? Sabe? Parece que, sei lá, você tá com isso aqui e toda hora todo mundo vai saber onde você tá. Me assustou, sabe? Com 18 anos, tá doido, cara. Eu queria saber de ir pra academia, ir pra praia, né? Estudar e tal. Não queria saber de ficar com o celular na mão, olhando. Mas aí eu comprei. Precisava, era a época do SMS e tal e tudo. Então, assim, eu passei por essa adaptação, né? E pra mim, hoje é normal. Hoje é normal e tudo, mas às vezes dá uma saudade dos anos 90, do início dos anos 2000. Mas aí eu começo a pensar também num tanto de coisa boa que de lá pra cá aconteceram, sabe? Assim, eu também já não me imagino mais sem ter o WhatsApp. Eu já não me imagino mais você ter uma internet de escada. Sabia? Você sabe disso, não, né? Eu queria entender. Eu nunca entendi. A pessoa fala assim, eu sou da época da internet de escada, né? Como é que funcionava esse negócio da escada? Gente, uma pergunta dessa pra mim, eu tô ficando velho mesmo, viu, cara? Cara, é o seguinte, era meio que no sinal da rádio, ou do telefone, entendeu? Então, assim, é como se você estivesse fazendo uma ligação, sabe? Era conectado à linha telefônica, né? Você entrava na internet, é como se o telefone de casa, o telefone fixo... Vocês têm telefone fixo em casa? Não. Não tem, né? Pois eu tinha telefone fixo em casa. E aí, cara, assim, era como se a linha estivesse ocupada. E depois da meia-noite era mais barato porque só contava um pulso. Vocês sabiam que o telefone tinha pulsos? Sem esses pulsos. A cada 3 minutos é um pulso, ou seja, é uma cobrança de uma taxa. Meu Deus! Então, quanto mais tempo você passava no telefone, mais você pagava. E aí, passava de meia-noite até 6 da manhã, se eu não me engano, a madrugada inteira, valia como uma ligação só. Então, era só uma taxa. Então, muita gente usava a internet de madrugada, isso congestionava, entende? Disso eu não tenho saudade. Isso eu não tenho saudade de verdade, porque o Wi-Fi, sabe? Wireless, desculpa a palavra. É isso, é muito bom, é muito bom. Você falou um pouco sobre essa coisa de assustar, como eu também tinha citado. E é muito louco porque eu também, com 16 anos, às vezes fico muito assustado quando eu tô na sala de aula e ao invés de eu escrever num caderno, eu tô anotando no meu celular. Enfim, um projetor ali. Enfim, é muita tecnologia vindo muito rápido. E voltando a essa área da comunicação de fato, agora para um sentido mais profissional, como é que fica trabalhar com algo
tão imprevisível como a comunicação? Hoje é uma coisa, amanhã pode ser outra. Antes de te responder isso, tu falou do caderno, né? Sim. E eu acho que ninguém deve abandonar o caderno, sabe? Nem os livros. Papel mesmo. Sim. Hoje tem os Kindles, né? Sim. Chama, né? E tal. Os e-books, né? Eu tenho, inclusive. Né? Mas eu acho que é interessante essa história do... Sabe aquela música do Toquinho, né? Do caderno. Sim. Aquilo nunca pode se perder numa criança, sabe? Do fazer, manusear, o manufaturado, de escrever, de desenhar com a mão mesmo. Eu acho que isso tem que permanecer. Com relação à imprevisibilidade da comunicação, eu brinco com todo mundo. Rapaz, é o seguinte, eu já fiz algumas coisas assim, algumas loucuras na minha vida profissional, já tomei algumas decisões que eu sempre achava que ia dar certo, e muitas deram, outras não deram. Então, eu não estou mais muito preocupado em fazer uma coisa previsível. Hoje, eu costumo dizer que eu administro as surpresas. Sabe? O que vai acontecendo, eu vou tentando administrar na minha vida. Não que eu não tenha um planejamento ou uma meta de vida, mas eu entendi que no decorrer do caminho, nem tudo vai sair como você quer, né? E aí a comunicação nem se fala, cara. Comunicação, hoje a gente se fala por isso aqui, amanhã talvez seja por holograma, sei lá. Né? Então, tudo pode acontecer. Eu só tenho que estar aberto para aprender. E se você estiver aberto para aprender e, mais uma vez, usar aquilo como algo bom, que vai fazer bem ao social, você que gosta de sociedade, né, de social, é importantíssimo. Entendeu? Então, é como você vai receber essa transformação. Sabe? Acima de tudo, você tem que ser mais inteligente do que aquilo. Sim. Você não pode deixar aquilo te dominar. Eu acho que é isso que a gente tá perdendo um pouco. Demais, gente. Aí entra a história do caderno, sabe? Eu acho que as pessoas não podem abandonar isso. Não é a questão de digamos assim, ser retrógrado, não. Eu não quero evoluir. Claro que você quer. Tenha o seu e-book, tenha sua internet super veloz, sabe? Passe os seus e-mails. Mas existem algumas coisas que é da nossa origem, é do nosso DNA, sabe? A gente veio de primatas, cara, que desenhavam na parede, que criavam instrumentos. E tudo que a gente tem hoje foi muito desse desenvolvimento manufaturado, sabe? A gente não pode deixar de ter esse contato, porque faz bem ao cérebro, essa forma de pensar, essa forma de tatear as coisas, né? Esse negócio de virtual, as relações humanas vão se perder. A gente tá perdendo o princípio da ação do humano. Total. A gente tá deixando máquinas assumirem nossas ações. Total. Existe máquina que faz abdominal pra você, cara. Peraí, vai pra academia, conversa. Nem que seja pra malhar a língua, vai se socializar, vai fazer um esporte. Entendeu? Assim, vai conhecer gente. Nem que seja sozinho, mas se movimenta, entendeu? Porque a gente, desde que aí eu digo ser humano mesmo, a gente nasceu para isso, cara. Para se movimentar, a gente é um ser social, né? Então a gente precisa disso. Mas voltando um pouco à sua carreira profissional, você entrou na faculdade de comunicação, de jornalismo, e aí? O que foi que aconteceu, como você sentiu e como foi o pós? Olha, eu sempre dentro da universidade eu procurei aproveitar ao máximo, sim, a universidade, né? E aí, desde o início, logo no segundo semestre, eu já comecei a estagiar lá. Foi muito bom, muito boa a oportunidade que eu tive lá de estagiar. Era para ficar 1 ano, fiquei os 4 anos da faculdade lá estagiando. Então foi um campo de aprendizagem muito grande. Eu assim, tenho belíssimas lembranças do meu tempo de universitário. Foi divertido, foi produtivo, né? E aí eu acho que isso afetou de forma positiva a minha carreira, sabe? Assim, a forma como eu encarei o mercado de trabalho. Porque com 18 anos, eu entrevistava o jardineiro, que era fisiculturista, na universidade, e entrevistava o professor doutor que lançava um livro. Sim. Então eu tive essa oportunidade de conhecer pessoas de todas as formas, com vários níveis intelectuais, né? Se é que a gente pode mensurar isso, né? Cada um tem seu conhecimento,
né? Alguns com outros tipos, mas o importante foi que eu tive contato com toda essa galera. E aí, quando eu entrei no mercado de trabalho, eu meio que, né, caí de paraquedas no Globo Esporte, né, porque estavam precisando de um apresentador lá e eu, cara, vou lá, vou tentar. E passei a fazer pilotos lá, enfim, deu certo. O PC Norões, que era o chefe de esportes da época, o Marcos Gomide, que era o diretor de jornalismo da época da TV Verdes Mares, me deram a oportunidade, né? E assim como o Lessa, eles foram loucos, né? Porque eu tinha 22 anos, recém-formado, nunca tinha entrado num estúdio de TV. Aí o primeiro estúdio de TV que eu entrei foi no Bom Dia Ceará, para apresentar ao vivo o quadro de esportes, ao lado do Alberto Perdigão, que era o apresentador do Bom Dia Ceará na época que eu assistia quando eu era criança. Entendeu? Assim, quando eu era mais novinho. Então, foi muito louco isso pra mim. Eu disse, gente, olha o que é que eu tô fazendo aqui. Mas beleza, vamos lá. E eu acho que essa minha tranquilidade, essa minha forma de aceitar como as coisas estavam vindo na minha vida, de administrar as surpresas, né? Que aí eu acho que acabou dando certo. Entendeu? É isso. E como é esse mundo da televisão? Você fala no jornalismo? Sim. Olha, eu diria que assim como no jornalismo de TV, no de rádio, no jornalismo de internet, né? Que o impresso agora tá meio que acabando, mas o impresso, vamos lá, de escrever uma matéria é bem louco. Louco no sentido de você tem que amar muito, sabe? Você tem que amar muito porque tá entre as profissões mais perigosas no sentido de salubridade, né? Porque hoje a gente vive num mundo que se eu der uma notícia 2 minutos antes que você já era, Sim. acabou, você perdeu, entendeu? Então esse imediatismo tem trazido para produção jornalística e para os jornalistas uma vida muito louca, assim, de se adaptar a essa correria, sabe? E na TV ainda há digamos assim, um alento que é o seguinte: eu tenho um jornal de manhã, outro de tarde e outro de noite. Então, se o fulaninho de tal lá tá dando na internet lá antes de mim, eu não tenho culpa porque eu só posso entrar naquele horário. A não ser que seja a Rainha Elizabeth morreu, um plantão, vai lá e dá. Ok, mas convencionalmente não é isso. Então, geralmente, o cara que é da TV, que vai falar notícia à noite de uma coisa que aconteceu no dia anterior, todo mundo já falou, internet já falou, eu já olhei no meu smartphone, todo mundo já sabe. Então, o cara da TV vai sofrer por um lado também de dar essa informação que todo mundo já consumiu de forma interessante, que não faça mudar de canal ou ir ver um filme no streaming. Porque eu já vi essa notícia. Sabe? Eu já vi o vídeo no computador, na internet. Por que eu vou assistir a TV? Entende? Porque aquele jornalista vai falar de um jeito que ninguém vai falar. E como é esse jeito? É o jeito que... Porque assim, cara, é aquela velha história, sabe? Você manda 10 jornalistas cobrir o treino do Ceará, do Fortaleza, eles vão ver a mesma coisa. Jogadores tocando bola, é coletivo, vão ver o mesmo time que o outro que tá aqui do meu lado vai ver. Mas será que a forma como você vai contar aquele treino é a mesma da minha? Nunca vai ser. Os 10 vão contar histórias diferentes. Então, não existe um jeito certo. Existe o seu jeito. Não existe o jeito. Mas aí, o jornalista tem que ter observância, sensibilidade, né? Tem que perceber o momento e tem que procurar sair do convencional. Sabe, assim, o cara que vai pro estádio, quando eu ia fazer matérias pro Globo Esporte, que eu tava no estádio cobrindo o jogo. O estádio lotado, 60 mil pessoas. Ok, 60 mil pessoas já assistiram esse jogo. Aí no Globo Esporte é só 1h da tarde, né, na época. Né? Aí já deram de manhã cedo, os jornais já falaram, às vezes tinha programas esportivos antes. Por que as galera ia assistir minha matéria? Porque eu vou contar uma história desse jogo que você não viu. Uma visão que você não viu, uma coisa que eu senti você não sentiu, e contar aquilo. Isso que vai deixar interessante. Não é fazer uma matéria jornalística, tecnicamente, um lead, quando, por quê, quando, sabe? Mas sim, fazer uma matéria
eu até brinco assim, que uma dramaturgia. Um começo, um meio, um fim. Não necessariamente nessa ordem. Sim, Começa sim. pelo fim, joga um meio no final, sabe? E, enfim, é isso. Isso que você falou, acho que a gente pode ver muito claro nessa coisa da transição da chegada da internet. Antes o jornalismo era uma coisa muito formal. Tinha que ser formal, você não tinha essa disponibilidade para trazer um pouco do eu para dentro do jornalismo. Hoje em dia a gente já vê o contrário. A formalidade está perdendo um pouco a vez para entrar um pouco essa coisa mais divertida. Isso você não considera meio perigoso para dentro do jornalismo? Assim, você acha que a gente vai perder a formalidade, que ela tem que estar dentro, que ela não tem que estar? Como é que funciona? Quando eu era adolescente, tinha uma coisa chamada Fotolog, que é o tataravô do Instagram, sabe? Porque existem os blogs, né? Sim. Que as pessoas chegam e escrevem o que quer. E às vezes não é jornalista. Quase sempre não é jornalista, né? Mas conta alguma coisa, dá uma dica de viagem, que poderia ser facilmente uma matéria de uma revista de turismo, sabe? Então, as pessoas impõem as opiniões lá. E não há uma fiscalização. Cara, tu tá dando notícia, tu não é jornalista. Isso é fake news, cara. Entendeu? Então, assim, por que eu dei a ideia... Por que eu falei do Fotolog? Porque aí depois viraram os blogs. Os vlogs, que aí são os blogs com vídeos, sabe? Então, tudo isso personificou a forma de se comunicar. Entende? Então... E quando o YouTube chegou, sei lá, 12 anos, 15, não lembro. Foi em 2006, se eu não me engano. Então, 16 anos, né, que o YouTube tá aí. Então, as pessoas passaram a ter o próprio canal. Os jornalistas antes saíam da faculdade e diziam assim, agora, eu quero TV. Qual é a TV que eu vou trabalhar? Peraí, deixa eu ver quanto eu tenho de dinheiro. Vou montar um estúdio aqui. Até pelo mercado mesmo. Tudo tá mais fácil. É mais fácil eu comprar um microfone desse, uma câmera dessa que tá filmando a gente. E foi uma coisa que eu ouvi, eu nunca vou esquecer. Eu acho que a gente tem a cada semestre aí, sei lá, 400 alunos que se formaram em jornalismo. Vai ter 2 vagas numa empresa de televisão. Pois é. A gente tem que arranjar um pouco mais de... E aí a galera cai pro metaverso, né? Os podcasts, né? Que agora é muito moda e tal... Que eu acho que chegou pra ficar. Eu falo que é moda porque tá no auge, assim, mas chegou pra ficar, eu acho que podcast... Cara, mas se você parar pra pensar, o que é um podcast? Vamos lá. É a rádio. É muito parecido, eu acho que nasceu da costela da rádio. Sabe? Porque são pessoas numa mesa, no microfone falando. Mas aí tem um pouco de audiovisual, porque está sendo filmado. Sim. E às vezes nem é filmado, mas é postado em plataformas... Né? De música, por exemplo, plataformas de áudio, de streaming, né? Que não deixa de ser um programa de rádio, né? As novelas de hoje que a gente vê na TV cresceram vendo a radionovela, sabe? Assim, então, esse fato de estar assim numa mesa, com microfones, conversando, isso aí é muito antigo. É muito antigo. Faziam-se novelas assim. Aí botou uma câmera ali, vamos filmar. Tem um YouTube, vamos colocar lá. Aí virou um podcast, sabe? Então, é legal isso, porque aumenta as possibilidades, né? Aumentam as oportunidades para quem trabalha com comunicação. Agora eu friso, né? Assim, hoje o diploma de jornalista não é obrigatório no Brasil, não é. Mas empresas, as grandes empresas, fizeram um complô, assim, digamos, um complô positivo de só contratar quem realmente tem diploma, sabe? Mas para trabalhar como jornalista, de fato. Né? Agora, se você pretende um dia, por favor, eu falo como jornalista, colocar um estúdio para dar algum tipo de notícia, seja desde um comentário sobre uma partida de basquete ou dicas culturais, sabe? Ou falar de política, fala com responsabilidade, cara, sabe? Não vai mentir, não. Cruza a informação, sabe? Assim, tua mãe não te ensinou a mentir. Eu ouvi fulaninho dizer não sei o quê. Cara, confere isso, é verdade mesmo. Sabe, já que isso tá tão assim personificado, né? Já tá todo mundo podendo falar o que quiser, a hora que quiser. Cara, então vamos ser bons, né? Eu acho que isso é importante. Quando eu trato essa formalidade, você falou dessa coisa de checar as informações.
E por os canais estarem muito abertos, realmente tem uma dificuldade da gente ver o que é o formal, do que é o fatídico, do que realmente são as informações corretas. Isso é um ponto, eu acho que a gente também tem que repensar muito ou entendê-lo melhor quando se fala de jornalismo. Mas a sua carreira é muito extensa, então a gente tem que ficar nesse jogo de bola, de ir e voltar pra ator, enfim, comunicação, produto cultural. Eu gosto de fazer várias coisas, né, Pois cara? tem muita coisa Eu aqui. não me dou conta disso, sabia? Não me dou conta disso. E são assuntos muito conversáveis. É né? legal, é bacana, né? Agora vamos voltar um pouco para sua carreira de Bora, ator, que para massa. depois a gente fechar com a produção cultural. Claro. Mas tem muita coisa aqui grande. Vamos, cita aí uma tanto, né? coisa. Cite uma coisa que marcou pra ti, assim, a tua carreira de ator. De ator? Olha, eu já tive o prazer de ter o Bruno Mazzeo na plateia, sabe? Sim. Isso é uma coisa marcante. Uma das, né? Mas eu acho que uma coisa que foi, assim, uma virada de chave pra mim, que como ator, e quando eu disse assim, caramba, é bacana estar aqui, assim, realmente é incrível. Foi quando eu fui dirigido pelo Haroldo Serra, sabe? Que eu vi a direção do nosso mestre do teatro, né, cara? O cara que ensinou essa galera toda aí que tá aí. Essa galera toda que tá ensinando hoje aprendeu com ele, entendeu? Então, assim, o cara, e eu fiz parte, olha como Deus foi bom, né? Assim, o destino foi bom. Eu fiz parte da última peça que ele dirigiu, em vida. Eu digo em vida porque as direções dele costumam ser feitas de forma in memória, né? Sim. Segue as marcações, direção em memória, né? Existe isso no teatro. Então, a em vida de chegar e dirigir o espetáculo, dizer que tá certo, que tá errado, foi no Morro do Ouro, em 2017. Ele morreu em 2018, né? E aí foi assim, incrível pra mim trabalhar com ele, com esse ícone, com o cara que é considerado o mestre do teatro cearense. Sabe, assim, foi muito legal, cara. Foi muito legal, sabe? Conhecer a comédia cearense, que é o grupo de comédia, o grupo de teatro mais antigo do Brasil em atividades ininterruptas. Que há 65 anos faz teatro. No Brasil, cara, em Fortaleza. Sabe? Que já se apresentou na Europa, já se apresentou no Brasil quase todo. E a gente tem isso e muitas vezes não sabe, não dá valor a esse acervo cultural, né, do que esse grupo representa. Tem gente lá em Santa Catarina que fez tese de mestrado sobre a comédia cearense, porque fazer arte no Brasil é muito difícil. E aí, como é que um grupo de teatro resiste tanto tempo? Me fala. É difícil, cara, não é fácil, entendeu? Então isso me marcou muito. Agora, teve outros espetáculos também que eu fiz, inclusive, um que me marcou bastante, foi o Enfim Nós, né? Que é do Bruno Mazzeo, que ele foi assistir na plateia. Isso foi muito legal, né? Gerou mídia pra mim. Foi marcante nesse sentido também. Que também é legal e faz parte da profissão, né? Agora foram 40 peças, sei lá. 40. E aí, então tem muita coisa, cara, assim, que... Sempre é marcante, cara, tá no palco. Sempre é marcante. Sempre eu tô feliz no palco. E qual é a essência dessas 40 peças? Com certeza são muito diferentes, mas você prisa pelo quê ali? Cara, eu escrevi 10 peças, né? Dessas 10, eu acho que eu produzi 5. Só um drama. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande pela comédia. Eu adoro comédia. Me faz bem ver as pessoas rir no teatro, sabe? É muito legal, cara. Porque a gente já vive numa tensão muito grande, entendeu? Mas, lógico, o drama também te faz refletir, né? Então, assim, eu tenho mais tendência a gostar da comédia. Mas eu, enquanto ator, eu acho que o drama, ele é essencial também para você fazer reflexões, para você entender muita coisa, sabe? Uma vez eu estava vendo uma entrevista, que é muito famosa na internet, vocês podem pesquisar, da Cristiane Torlone, que o cara perguntou assim para ela: o que é que mais te encanta no teatro? Aí ela disse assim, aliás, o que é que mais te atrai no teatro? É o encantamento. Porque no início da década de 90, ela foi fazer um espetáculo e um cara com AIDS pediu para falar com ela antes de pegar a fila e falou com ela e disse para ela: por 1 hora eu esqueci que tô morrendo. Porque ele tava lá no teatro assistindo.
Então, o teatro tem esse poder, a arte tem esse poder. Tô falando do teatro porque é a área que eu tô, né, inserido. Mas o cinema tem esse poder. As artes plásticas, a música, cara. E você também A participou do música. cinema. Participei, fiz, assim, valendo mesmo 2 filmes, né? Assim, O Vermelho sobre o Azul, que é um curta-metragem que eu fiz com a Érica Cardoso, que é uma atriz incrível, premiada no Canadá e indicada em Hollywood, que é cearense, né? Pouca gente sabe disso, né, cara? E aí eu fiz também o Entrelaçados, né? Que rodou o mundo, sabe? Foi também para os Estados Unidos, a Europa, África, Ásia, só ainda não foi exibido. Acho que agora, recentemente, exibido depois de 2 anos aqui no Ceará. Né? Fez o caminho inverso, né? Fez o caminho inverso. E assim, gosto muito de escrever também, a dramaturgia é legal, me atrai. Então, é isso. A carreira artística é uma coisa que eu tenho abraçado cada vez mais, sabe? O que mais muda do teatro pro cinema nessa questão do ator? A questão de atuar, olha, muda a estética, sabe? Assim, a forma como você vai estar na frente das câmeras, sabe? A forma como você vai viver aquele personagem. O teatro, ele sempre requer movimentos maiores, né? Porque o público tá, de repente, lá atrás, na última fileira. Já a TV não, tem uma lente agora, tem até de 8K, né? O Lessa tá aqui no estúdio, sabe dessa. Então, cara, assim, tá aqui em cima, então os movimentos são menores. Então a técnica muda. A linguagem interpretativa e vivência do personagem, ela muda, né? Muda bastante. Agora, o que é que tem em comum? É que você nunca pode perder, né, o ator, seja no teatro ou no cinema, ou na TV, nunca pode perder a essência da atuação, que é viver o personagem. Não é interpretar, não. É viver. É você se abstrair e dar lugar a uma pessoa que você vai viver. E vai passar essa verdade e vai emocionar. E vai fazer com que as pessoas sintam. Não é que as pessoas vejam o que você está fazendo. Se você estiver assistindo um filme, tem gente que chora no final do filme? Tem gente que olha e aplaude o filme, se sente bem com aquilo. Por que as pessoas param para ver um filme? Porque aquilo traz um sentimento bom. Seja um filme de terror, seja um filme de comédia, é algo que você está gostando de fazer. Se você, enquanto ator, não conseguir transmitir isso, seja no teatro ou no cinema, aí você não está sendo ator. Aí não. Aí você está ali só mesmo querendo aparecer. Você falou... Pode não, falar. é porque você não acha perigoso essa parte de viver o personagem, porque eu vejo casos de pessoas que vão atuar ou no teatro ou no cinema e acabam saindo daquilo, vivendo o personagem na vida toda. Não consegue mais sair do personagem. Não é perigoso? Existem, né? Assim, falam muito sobre isso, mas eu friso o que a gente estava conversando no início, cara. É a técnica e o estudo, né? Para você saber quando você vai ser o personagem, quando você vai ser a pessoa. Existem atores, artistas que mergulham nisso de uma forma incrível e ganham Oscar com isso. Né? A gente vê Ataque dos Cães, né? Se eu não me engano, o nome desse filme que tá num streaming. E o ator principal, ele passou 2 meses gravando o filme, acabava a gravação, ele almoçava com o personagem, ele ia tomar banho, dormir, ele passou 2 meses no personagem, certo? Mas isso é um trabalho, acima de tudo, psicológico. Sim. E aí, cara, gente, foi bom tu ter falado isso, porque assim, atuação não é brincadeira, não. Você pegar a sua bio no Instagram e colocar assim, ator, sabe? Cara, pensa antes de fazer isso, sabe? Porque eu sinceramente, assim, eu tenho 40 peças, eu estudo teatro há 21 anos e às vezes eu me questiono, sabe? Se eu sou ator mesmo. Porque não é fácil, cara, não é fácil. Requer muito estudo, requer um trabalho psicológico, requer muita técnica e muito amor pelo que tá fazendo. Chegou a hora, é meu momento, você é ator. Não. Eu quero estar ali no palco, é bom dar entrevista, é massa, mas não é só isso não, cara. O ator, ele tá hoje no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, amanhã tá se apresentando dentro de uma escola ou numa calçada de uma rua, numa praça. Como eu já fiz espetáculo em grandes teatros, já fiz na rua. E, cara, eu entrei com a mesma vontade, sabe? Porque eu tinha público. A galera tava ali pra te ver.
Então tem que haver esse respeito. Para de dizer que é ator, que é atriz sem ser, cara. É muito ridículo isso, sabe? Para de dizer que é jornalista sem ser. Deixa de ser charlatão. Porque a rede social deu essa liberdade de tal forma, sabe? E eu não falo só de você ter uma DRT, não. Muita gente aí tem DRT, nunca subiu num palco, sabe? De alguma forma conseguiu. Mas aí eu sou um cara que usa uma rede social e boto lá que eu sou ator. E cadê? Você tem estudado para isso? Você realmente se sente isso? É isso que você quer? Porque, cara, a dimensão dessa profissão é muito grande. Por isso que acontece isso aí que você tá falando. Porque é sério, é muito sério isso. E você mexe com o público, mexe com as pessoas. Não é só você por você, não. O ator é, antes de tudo, um agente social. Sabe? Você tem que ter muito cuidado com o que você vai falar, a forma como você vai falar, usando o teatro ou o cinema como interlocutor disso. Isso é muito sério, cara. Sabe, assim, as pessoas às vezes podem ir ao teatro e ver um charlatão lá que não é ator, uma charlatana que não é atriz e sair dali traumatizado. Sabe? E ter raiva até da arte. E aí tu imagina uma sociedade que tem raiva da arte. Se tudo que a gente é hoje, né, tá atrelado à arte e à educação, cara. A forma como você vê a vida é muito ligada ao seu conhecimento de arte, de cultura. Entendeu? Então é perigoso ser ator. Você falou muito dessa coisa da atuação e você fez 40 espetáculos e ainda acha pouco. Eu quero entender por quê. Só em 2019 eu fiz 13, certo? É porque, cara, quando você faz assim 100 espetáculos, não significa que você é um bom ator, sabe? Não significa que você já sabe de tudo. Eu acho que em profissão nenhuma. Eu acho que você ter essa sede do conhecimento, de estudar... Legal, eu fiz 40 espetáculos, que massa. Assim, é massa, é uma experiência incrível, é legal. Mas eu queria ter feito mais. Eu queria estar tendo a oportunidade de estar mais vezes no palco, de trabalhar com vários diretores. Então, eu acho que vai ser uma eterna busca. Eu acho que eu nunca vou conseguir dizer assim, para mim já deu. A não ser que quando eu estiver ali na coxia, prestes a entrar com o teatro lotado, eu vindo o murmurinho da plateia, o terceiro sinal, pronto para entrar, fazer a coisa linda e eu tá aqui, tá bom, vamos lá. Aí, sabe, eu acho que vai perder o sentido para mim, aí para mim já deu. Mas hoje, aos 38 anos, eu posso dizer que isso está muito distante para mim, sabe, assim, de ver que eu cheguei a uma essência. Nossa, eu tô muito longe, muito mesmo, e tem que aprender mais para isso. Essa coisa de querer mais no sentido da arte, foi um dos incentivos para a produção cultural? Foi, sabe por quê? Porque quando eu tava no Globo Esporte, que eu já fazia teatro, né, que eu te falei, né, isso, aí eu fiquei 3 anos longe do palco. Porque eu tava mergulhado num ritmo de trabalho alucinante, né? Segunda a sexta trabalha, sábado e domingo a bola rola, e aí? Entendeu? Como é que eu vou fazer pra tirar uma folga? Então, assim, aí eu cheguei pro meu diretor e falei, cara, eu quero voltar pro palco. Aí ele relutou, não sei se é legal pra sua imagem, porque aí você vai ser visto como ator, não como apresentador. O que é que você é, afinal? Entende? Aí esses questionamentos vêm. Aí eu disse, não, mas eu quero. Aí eu comecei a procurar a galera que eu já conhecia do teatro. Aí tinha uns que diziam assim, não, pô, tu é jornalista, cara, tu é apresentador, tu quer dar uma de ator agora? Porque eu não conhecia a história, entendeu? Então, assim, vai ter um meio de eu chegar, subir no palco e apresentar uma peça. Como é? Eu mesmo fazendo. Sentar a bunda na cadeira, eu vou escrever agora uma peça, porque eu quero estar no palco, ninguém quer me convidar, ninguém me chama para um teste, então eu vou me produzir. E eu acho que o artista... Isso há 12 anos. E você já tinha feito aula de teatro lá atrás? Já tinha, sei lá, 15 anos de teatro, entende? Então, assim, eu disse, não, agora eu vou começar a viver essa questão do artista moderno, que se produz, que cria, né? Porque o artista, para dizer assim, eu sou artista, você tem que criar. Não é só reproduzir. Você tem que criar. Então, eu pensei, eu vou criar. Eu vou começar a criar dramaturgias e vou pra cima. Porque se eu não fizer isso, cara, aí eu não vou subir no palco.
Então eu senti essa necessidade. Peraí, vamos lá. Quais são as minhas inspirações? O que é que eu posso aqui do registro de vida que eu tenho criar alguma coisa aqui que seja legal para as pessoas? E aí eu, desde então, já escrevi 10 espetáculos. E tô muito chateado que esse ano eu não consegui escrever nenhum. O ano ainda não acabou. Hã? O ano ainda não acabou. Mas eu não sei se eu vou ter tempo, sabe? A gente tá já entrando em novembro, mas eu tô focado nas produções que eu ainda não fiz, né? A gente quer estrear uma peça em janeiro. Vou até falar aqui para vocês de primeira mão. Que é um espetáculo que eu escrevi que se chama Todos os Homens São Fiéis, uma comédia baseada em fatos reais, né? O título é uma grande ironia, parece ser uma peça boba, é de fato, mas traz reflexões, sabe, assim, sociais e humanas, de relacionamento, sabe, de comunicação. Né? O título, Todos os Homens São Fiéis, uma comédia baseada em fatos reais. Tá, mas o que é que isso traz, né? A gente pode, por meio da comédia, por mais boba que se pareça, levar grandes mensagens, fazer grandes reflexões sociais, né? Esse relacionamento moderno, sabe? Do homem com a mulher, do homem com o homem, da mulher com a mulher, sabe? Do poliamor, entendeu? Como isso tem mexido com a sociedade, sabe? A questão do gênero, da identificação. Isso tudo pode ser comunicado de uma forma muito respeitosa e trazendo reflexões. E aí não importa se você vai fazer drama ou comédia, se vai ser um texto bobo ou não. O importante é o que a plateia vai sentir e o que ela vai entender, né? Trazendo um pouco dessa pauta da produção cultural, eu quero entender como é que ela tá hoje na tua vida. Tá intensa. Hoje a gente está com um projeto na Casa da Comédia Cearense. O Iroldo Serra, que é hoje o presidente da Comédia Cearense, ele tá junto comigo, né? Assim, eu estou junto com ele, na verdade, coordenando as oficinas lá de artes, né? Que graças ao edital Escolas Livres do governo do estado tem apoiado para que a gente faça promoção de arte gratuita lá na Casa da Comédia Cearense, no Rodolfo Teófilo, e a gente vai iniciar agora as aulas na próxima semana de teatro adulto, infantil, audiovisual adulto, infantil. Vai ter Libras, sabe? Porque a Libras está muito relacionada com a arte, entende? Assim, os artistas precisam se comunicar com o público ensurdecido, isso não está acontecendo. A gente tem aí um vencedor de Oscar coadjuvante, que é um ator ensurdecido. A gente procura muita acessibilidade quando se faz um produto cultural. Bota um intérprete de Libras no teatro, bota um intérprete de Libras no vídeo. Mas e aí, você, artista? Você sabe lidar com isso? Então, a gente pensou nisso também. Dança, vai ter dança também. Então, a gente está coordenando isso tudo, né? E tem sido muito intenso. Porque é um trabalho muito longo, vem muito trabalho aí pela frente. E aí tem o nosso espetáculo infantil, que eu escrevi junto com a Érica Cardoso e dirigi junto com ela também, que é um espetáculo, Um Amor Astronômico, que se chama. É um infantil muito divertido, a gente já rodou o Ceará com ele em festivais nacionais, já foi pauta em TV. É um espetáculo lindo que as crianças adoram, a gente já apresentou para escolas e a gente está numa produção intensa para agora se apresentar em Sobral no final de novembro. A gente teve uma agenda, a gente foi a peça do Dia das Crianças do Dragão do Mar, uma programação bem divertida, né? E vem essa adulta em janeiro também. E agora, você vê como tá intenso, né? Aí agora a gente tá com Nos Trilhos da Paixão, que é um texto do Caio Kinderé, que é um espetáculo que a gente vai apresentar na Mostra Transcendental de Teatro, que é uma mostra que já se concretizou no calendário cultural cearense, porque acontece há 20 anos, e a gente vai estar lá no dia 18 de novembro, né? No Teatro Rio Mar. É um espetáculo que foi apresentado pela Comédia Cearense em Portugal, foi apresentado pela Comédia Cearense em grandes festivais do Brasil. É um espetáculo que foi dirigido pelo Haroldo Serra, tem um texto do Caio Kinderé, e a última encenação foi há 20 anos. E a gente está trazendo de volta esse espetáculo. Caraca. Eu vou fazer o personagem que o Haroldo Serra fazia. Isso tem sido muito legal e divertido para mim. Vai ser sobre a direção dele também, né? Texto muito bacana e a gente vai lá, né, reviver esse momento aí bacana do teatro cearense, né? Que é uma peça de muito sucesso. Luiz, como está sendo enfrentar as consequências de ter escolhido ser ator intensamente?
Não escolhi. Não escolhi. Não, mas escolhi. essa volta. Não eu sei, tô essa brincando. volta da comunicação. Essas coisas não escolhe, né, cara? Cara, ó, pandemia foi desafiador, sabe? Porque a gente passou por um período em que os artistas foram os primeiros a parar e os últimos a voltarem, né? Porque tá diretamente ligado ao público. Então, a gente teve que criar mais do que nunca, ir pra esse metaverso aí do tal. E aí voltou tudo, né, agora. Sim. Né? Então, eu tô muito feliz com isso, porque em 2019, um ano antes da pandemia, eu fiz 13 espetáculos. Em 2020, eu não fiz nenhum. Aliás, eu fiz um. Ainda deu tempo de fazer um em janeiro e tinha mais outros em fevereiro. E aí, em março, parou tudo. Né? Então, só fiz um. E aí, cara, quando voltou todo mundo com muita sede, sabe? Assim, pra produzir, pra fazer, pra assistir, pra consumir esse produto cultural. E aí, tá sendo muito bom, cara. Bom, divertido, desafiador. Tá sendo incrível. Você tá contente com essa realidade? Hoje da arte no Brasil? Não, da sua. Da minha? Cara, eu sou assim, como é que é? Eu sou igual aquela música dos Rolling Stones, né? I get in no sex fashion, né? Eu acho que eu tenho que buscar muito ainda, sabe? Sim. Eu tô feliz quando eu olho assim pra trás, eu vejo a evolução. Eu tenho essa consciência, eu não sou o mesmo cara que aos 17 anos ligou pro Lester aí pedindo pra me botar na TV. Não foi. Eu não sou esse mesmo cara. Mas, assim, tem muita coisa pela frente pra conquistar. Eu te perguntei justamente por isso. Acho que a gente sente que tem muito aí, por mais que você já faça, muito ainda tem muito. Eu posso dizer que estou feliz, sim, né? A arte me traz felicidade. Isso é muito legal, entendeu? Então, mas a minha ânsia de querer as coisas, de, sabe? Não me quer numa peça, vou escrever então, amigo, sabe? Assim, não vai me chamar para esse projeto? Pois eu vou fazer o meu, então, sabe? O primeiro filme que eu fiz, né, foi de um convite que eu recebi, né? Mas aí aconteceu, porque talvez pela história no teatro, né, que foi do Livino Lopes, um grande diretor cearense, um grande cineasta cearense, e ele escreveu esse filme que foi premiado no Canadá. Eu fiz com a Érica Cardoso, e aí eu disse assim, cara, que legal, eu já gostava do audiovisual desde criança, eu vou escrever o meu também. Aí escrevi um curta-metragem, aí já foi exibido no Canadá, no Reino Unido, sabe, e na Eslováquia. Pois é, fui pra lá. E assim, fiz do meu celular. Fiz esse filme do meu celular. Fiz o roteiro no meu computador, no meu celular. O set lotado, eu e a Érica. Ela segurava o celular, eu tava em cena, botava em cima de alguma coisa e filmava e tal. O vermelho sobre azul, no caso, né? E aconteceu. Por quê? Porque eu não me controlo. A gente fez esse filme, inclusive, depois que a gente foi pra uma praia curtir o fim de semana. Eu e ela, né? Ela é minha namorada. E aí a gente chegou lá... Não, vamos fazer um curta, não, isso aqui é muito bonito, vamos filmar. Então, eu tenho isso, sabe? Então, essa satisfação para eu alcançar... meu amigo, isso é difícil, viu? Você falou que ainda tem muito para ver, eu quero saber se você já tem ideia do que é esse muito. Do muito o quê? Que você tem para viver ainda. Não sei, cara. Eu administro as surpresas, eu não planejo mais. Já te falei, né? Então, assim, eu acho que aos 38 anos... O meu pai, eu acho que ele já se considerava um cara muito experiente. Eu acho que a sociedade mudou muito nesse sentido, sabe? Eu vi uma foto do meu pai com 42, ensinando xadrez pro meu irmão, que é meu irmão mais velho. E já parecia, assim, um senhor, assim. Você olhava assim, nossa, um pai de família com 2 filhos já, né? 3 até, que eu tinha acabado de nascer. E aí, hoje eu acho que os 38 anos... é muito pouco, sabe? Eu acho que tem muita coisa pela frente para acontecer. Eu me considero um cara muito novo, muito inexperiente. Quando eu tinha 16, eu não tinha essa cabeça, sabe? Mas passou tão rápido, cara, sabe? E assim, tem muita coisa pela frente ainda. 38 anos, poxa... Cara, é muito pouco. A gente pode viver... Fernanda Montenegro fez agora 93 essa semana e tá fazendo novela, cara. Laura Cardoso tá lá. O Lima Duarte aos 90 tá lá. Trabalhando, sabe? Então, nem imagino o que pode acontecer. Eu sei que pode acontecer muita coisa, mas eu nem imagino. Mas uma coisa é certa.
não vai faltar dedicação para que as coisas aconteçam, porque a gente também não pode ficar esperando, né? Não, sou novo, vai acontecer, vamos esperar aqui. Não, aí você está sendo burro, né? Você tem que pensar, tem que acompanhar as transformações sociais, tecnológicas, tem que estudar, adquirir conhecimento. E aí, 38 anos passa a ser pouco tempo diante de tudo isso. Luiz, a gente está aqui encerrando. E como tem uma lista extensa nesse currículo, eu vou te lançar um desafio para você, em uma palavra, conseguir reduzir toda essa carreira, essa trajetória do que o Luiz Costa foi e é hoje. Desafiadora. Essa é a palavra. E se você me permitir também, amor. Porque é muito amor, cara. Pelo que a gente faz, né? É isso. É isso. Queria agradecer aqui pelo programa de hoje, por contar tanta coisa. Acho que ainda tem muito pra descobrir. Pedro, que é mas isso. foi muito gostoso o programa de hoje. A conversa foi muito legal. A gente conseguiu transitar entre as 3 áreas aí da cultura, da atuação, do jornalismo. E quero voltar aqui pra falar sobre outras coisas, não é sobre mim não. Falar sobre muitas coisas aí que é legal, né? A gente ter esse papo, assim, passar pra internet, né? Pessoas do mundo todo vendo, se quiser, né? E com um cara de 16 e outro de 17 e eu com 38, mas poxa, a gente aqui rolou uma comunicação muito legal, e eu tô muito feliz de ter vindo aqui. Obrigado, gente. Valeu. É isso aí. Bom, da mesma forma que a Amanda, também quero muito agradecer, porque você veio aqui, começou por 1 hora, inclusive passou muito rápido, mas você não contou só uma história, você passou experiências, passou conhecimentos, tirou dúvidas e inspirou quem queria seguir a mesma carreira, ou de ator, de analista, ou de produtor cultural. Então, de verdade, muito obrigado, e fica o convite para uma segunda parte, porque tem muita coisa para conversar, e meus parabéns por ter chegado onde chegou, por ter toda essa carreira, 40 espetáculos, não é fácil. Não, então, de verdade... Mas é isso, cara. Eu acho que talvez onde eu tenha chegado seja algo muito grande pra ti, sabe? Assim, agora, nesse momento. Mas o que eu acho que eu ainda posso crescer, o que eu acho que eu ainda não alcancei o que eu queria, é isso que eu queria realmente passar, assim, sabe? Que os jovens, os adolescentes, eles tenham sempre essa sede de conhecimento. Entende? Aos 17 anos eu não tinha feito 40 espetáculos. Hoje eu fiz, mas eu acho que eu poderia ter feito mais, né? Mas muito obrigado, cara, assim, pelo incentivo, pelas palavras e pelo convite. Foi muito massa, cara, tá aqui. Foi muito massa. Então é isso, a gente vai encerrando aqui mais um Espia na Rádio, aqui na Rádio Vovó Dedé, exatamente às 4h17 da tarde do dia 20 de outubro de 2022. É isso, pessoal. Um beijão e até a próxima. Espia na